Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Neto Queiroz. Boa noite18 a você que está ouvindo a Rádio Difusora FM Costa Branca. São 18 horas e 7 minutos, aliás, não, 18 e 5, rapaz. Vamos, que esse relógio aqui, já sei, ele anda na frente. Então vamos andar um pouquinho atrás dele, são 6 da noite, 5 minutos, estamos começando Política Sem Filtro, aqui a conversa é franca, conversando com vocês acerca dos assuntos da política desta terça-feira, 31 de março. Lá se foi março, viu? Lá se foram as águas de março e vem aí abril, né? Chega no verão. Você se lembrou das águas de março? Pois é, não foi tanta água assim, né? Teve um pouquinho, mas a água desapareceu ultimamente. Tá previsto para amanhã uma boa quarta-feira de chuva, mas vamos aguardar. Então estamos com Política Sem Filtro, agradecendo a você que nos acompanha, nos honra com essa audiência. É um prazer enorme contar com você, ter você ao nosso lado nesse programa, nessa 1 hora de bate-papo, início de noite, final de tarde, início de noite, nosso bate-papo sobre política. Se você quiser acompanhar o Política Sem Filtro também pela internet, no YouTube, você acessa lá a difusora, acessa o Política Sem Filtro e você vai nos ver ao vivo e a cores na apresentação do programa, assim como os vídeos que a gente vai colocando no ar durante o nosso programa. Gessé Rebouças, boa tarde. Boa noite, amigo. Boa noite, Neto Queiroz. Meu amigo, vamos acordar, amigo. Pois é, pagou amigo. As contas hoje, não, no amigo, dia do mês. Não, amigo, a gente tem que acordar animado aqui, porque senão o senhor dorme aí. Boa noite, Neto. E você acorda hoje, essa hora? Amigo, eu acordei para a noite, porque tivemos duas batalhas, grandes batalhas hoje. De noite eu durmo. O dia e a tarde. Agora é mais uma batalha. Portanto, quando o Ângelus bate a porta às 6 horas, Neto, é mais um expediente para todos nós aqui. Tanto em casa, no escritório. É isso aí, amigo. A gente só dorme quando pode e só come quando tem tempo. Rapaz, é assim que funciona, viu, Janete? Gostei de animação, rapaz. Pois é, pra dia amigo, 31 do mês o cara vai estar assim, é sinal que a conta tá recheada. Não, amigo, recheada de problemas. Pois bem. Se aquieta. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa, Janaildo. Eu estou aqui encaminhando os G6, mas as manchetes do nosso programa, Neto, estão aí. A gente tem muito assunto. Muito assunto. Olha, vamos correr. Vamos correr, que hoje a gente tem muita coisa para falar no cenário nacional. Lula define Alckmin como candidato a vice. Mais uma vez vai de Alckmin. Prioridade agora é definir os 2 senadores em São Paulo. Ainda no cenário nacional, o PSD define Ronaldo Caiado como candidato a presidente. Caiado diz que Flávio Bolsonaro é imaturo para presidir o Brasil, e Caiado vem para pegar o voto do centro. Olha, Caiado no centro. Por que o PT ainda não está batendo em Flávio Bolsonaro? Já é tema também do nosso programa de hoje. Lula envia o nome de Jorge Messias para o STF, envia para o Senado, para que o Senado decida se Jorge Messias vai ser o próximo integrante do STF. As notícias locais e regionais, estaduais, né? Kelps faz as contas e diz que um dos 3 deputados da nominata dele vai sobrar, mas ele se garante, ele diz que em 2022 tira mais votos que tudo em um, viu? Ele teria sido mais votado, diz Kelps Lima. Fátima Bezerra corre para definir o vice de Cadu. Quais os nomes cotados? Quem tem mais chances? Outra notícia, Carlos Eduardo Alves assina ficha de filiação à União Brasil. Carlos Eduardo está no União Brasil. O partido vai definir se ele será o segundo nome ao Senado. Muito bem, já ainda tem aqui Marcos Medeiros, que teve hoje no Política mais política, né? No meio-dia, dando entrevista aqui na Difusora. Marcos Medeiros também é tema. Tem muito assunto. Quer começar? Começar pelo Nacional? Vamos começar pelo Nacional, depois a gente vai fazendo um afunilamento aqui para o Estado, porque realmente
Os assuntos aqui no estado estão pululando. Estão pululando. Efervescendo. É que viu, pululando, você tá. Pois é, tá lulando. É um termo. Deixa eu dizer, Lula define Alckmin como candidato a vice. Hoje, numa reunião com os ministros, Lula anunciou a todos, e a imprensa que fazia a cobertura lá no local, que Geraldo Alckmin será o candidato a vice-presidente. Ontem ele havia dito que Geraldo Alckmin iria escolher o que queria ser. E como hoje ele anunciou, então Alckmin quis continuar sendo candidato a vice-presidente da República. Então Alckmin é o parceiro de Lula. Falava-se que Lula estava tentando no Republicano, estava tentando no MDB achar um nome, mas parece que resolveu continuar com o time. Assim como foi no primeiro mandato de Lula, que ele repetiu, né, com o Zé Alencar, que era o vice-presidente dele nos 2 mandatos. Aqui ele vai de novo com Geraldo Alckmin, Jessé Rebouças. O que é que você acha disso? Pois é, olha, até uma indignidade, vamos ter clareza aqui disso, ficar negociando o cargo de vice. Geraldo Alckmin, Neto, que foi muito correto com Lula. Inclusive esteve ao lado do presidente Lula nos momentos mais difíceis do seu governo. Por exemplo, com a questão dos Estados Unidos. A Alckmin não largou na mão do governo, enfrentou o bicho, e o prêmio do camarada Neto era perder a vice. Eu acho, inclusive, um ato de indignidade se ventilar isso. Imagine efetivamente negociar, como aconteceu, o cargo de vice para o MDB. Neto. MDB esse que vem trazendo certos prejuízos ao PT no Brasil. Por exemplo, a questão de Michel Temer. E no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, a questão de Walter Alves. Então, os precedentes, Neto, são remansados aqui no nosso país, envolvendo o MDB. E eu fico me perguntando se o troco político, Neto, de lealdade ao PT é realmente a traição. Porque eu me recordo muito bem também de um caso emblemático aqui do estado do Rio Grande do Norte, que foi o exemplo de Fátima Bezerra em relação a Carlos Eduardo Alves. Carlos foi extremamente correto com Fátima. Naquela eleição de 2022, Fátima teve uma eleição que ela jamais teria. Aliás, ela teve uma votação na capital e na Grande Natal que ela jamais teria se não fosse a figura, esse nome portentoso de Carlos Eduardo Alves ali naquela região. E ela não pegou na mão de Carlos Eduardo. Na prática, o grupo situacionista teve 2 candidatos ao Senado naquela ocasião, e depois de passar a campanha e Carlos Eduardo entregar todos os resultados, eu acho que até superou as expectativas, a retribuição por esse serviço prestado, Neto, foi o acaso. O ocaso político, o esquecimento, nenhuma secretaria foi oferecida a Carlos Eduardo. Mas eu acho que a questão nacional com Alckmin não era uma questão assim era uma questão da estratégia eleitoral. Alckmin era um nome forte para disputar o governo de São Paulo, porque no projeto eleitoral do grupo político, aí todo mundo está no mesmo barco, São Paulo é vital, São Paulo é essencial, a votação em São Paulo. Tanto é que Lula precisaria de um candidato em São Paulo muito forte, um candidato que viesse para garantir o quinhão do voto da esquerda dentro do estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil. E aí Alckmin era um nome que estava lembrado nesse cenário, e depois o próprio Lula fez a opção por Haddad, Fernando Haddad, que deixou o Ministério da Fazenda para ser o candidato. E eu não sei se internamente, nos bastidores, eu não estava lá para ver, eu não acompanhei fisicamente a conversa, mas o que Lula disse à imprensa é que Alckmin seria o que ele quisesse ser, que a vaga de vice estava aberta para ele, do Senado em São Paulo estava aberta para ele. Ontem, numa entrevista, Lula voltou a dizer que Alckmin seria o que ele quisesse ser. E aí Alckmin deve ter decidido e Lula deve ter tomado a decisão. Então, o que é que acontece com o PT? A chapa vai ser Lula e Alckmin nesse momento. E ao Senado em São Paulo, porque está em aberto, você tem Fernando Haddad como candidato do PT ao governo de São Paulo, mas ao Senado, um nome que já está garantido pelo governo, é um nome de Lula, chama-se Simone Tebet. Ela é candidata ao Senado, não sei em que partido, no final de contas, Simone vai concorrer, né? Ela é do MDB, não sei se ela já mudou de partido. Então, ela é uma candidata de Lula, e o segundo nome
ao Senado em São Paulo, há uma divisão entre Marina Silva e aquele que foi governador, que é ministro da... Márcio França. Muito provavelmente será Marina Silva. Muito provavelmente ela é mais forte, nas pesquisas tem aparecido mais forte. Então a dupla de Senado, a chapa é Haddad, Tebet e Marina em São Paulo. Então é uma estratégia política, é uma combinação. Eu acho que pode ter estratégia política, mas Alckmin sempre revelou, disse, olha, ou eu sou vice ou não sou nada. Ele sempre disse. Ele disse, e eu acho assim, só o fato de... O nome eu me lembro, né? Então eu tenho uma memória, eu digo sempre que eu tenho uma memória de cachorro vingativo. E é o seguinte, isso foi ventilado, o MDB foi ventilado na condição... Mas o cachorro vingativo, se ele for um vira-lata, não ofende ninguém. Agora, se ele for um pitbull vingativo... Pois é, Neto, mas aí é onde está a questão toda. É essa, que a Alckmin, eu acho isso indignidade, inclusive ele ficou retraído naquele momento. O MDB foi efetivamente ventilado que poderia ser um vice de Lula, e eu acho isso, Neto, uma indignidade. O PSD, Kassab, se falou também no nome de Kassab, né? Mas Kassab, esse aí, ele sabe caçar. É uma raposa. É uma raposa velha. Raposa velha experiente, né? Pois é, ele sabe muito bem, Neto, que se ele integrar um projeto de início no governo, ele fica com a fatia de bolo menor. Esse é o cálculo de Kassab. Por isso, seu Caiado é candidato a presidente. Vamos então para, falando de Raposa Velha, o PSD anunciou hoje oficialmente Ronaldo Caiado, governador do estado do Goiás, como candidato à presidência da República. E na primeira fala de Caiado, né, já oficialmente, Caiado já disse duas coisas, Jessé. Primeiro, que se for eleito, anistia Bolsonaro e companhia e todo mundo do golpe, vai todo mundo para casa. Anistia todo mundo. E aí deu uma estocadazinha lá em Flávio Bolsonaro, dizendo que ele é imaturo para presidir o Brasil. Ele não tem experiência, muito jovem para presidir o Brasil. E o que eu percebi no discurso de Caiado e na estratégia do marketing de Caiado é que ele vai tentar ser o nome da direita que comunica-se com o centro, sabe? A direita, a centro-direita. O Caiado é a centro-direita. Eu fiquei pensando sobre isso, Caiado com essa identidade de centro-direita, porque Caiado sempre foi direita, desde a ditadura militar, desde o movimento, como é que chama? Brasil Rural, MBS, não sei se você se lembra, já, né? Não, não é tempo, não. Havia o movimento Brasil Rural. Quem que chefiava isso era Caiado, desde a ditadura. Mas eu sei que ele... Desde a ditadura militar. Ele foi uma espécie ele na campanha de 89, ele se apresentou na propaganda eleitoral com um cavalo branco. Era o cowboy. Era o cowboy. John Wayne brasileiro. Ele foi candidato em 89. Tem até um debate que ficou muito famoso, né? Que aí ele foi perguntar lá para, não sei se era pro Brizola, aí o Caiado manda ele, pergunta para mim, fala no meio do debate, pergunta para mim, você não pergunta para mim? Querendo desafiar Lula. Aí Lula disse, quando você chegar em 1,5 na pesquisa, eu faço uma pergunta para você. Mas isso está nas redes sociais, até hoje ainda aparece isso aí nas redes sociais. Eu assisti, tem esse debate completo, né? Você assistiu esse debate? Assisti. Eita, já é bom. Mas então é o seguinte, o Caiado, já é o que? A FIF, lembra da FIF? A FIF Domingos. Exatamente. Pois bem, o Caiado, ele quer dizer agora, o Brizola. Exato. Ele quer dizer agora que ele é o centro. Ele é a direita racional, é a direita controlada, enquanto que Flávio é a direita extremada e radical. Deixa eu dizer uma coisa, senhor, mas rigorosamente, dentro do universo da polarização que hoje existe, Caiado está mais ao centro do que Flávio. Tá não. Eu não concordo com isso. Eu acho direita, com todas as letras. Mas ele é direita. Eu não discordo que ele é direita. Mas ele é uma direita, né, que atua dentro dos lindes institucionais. Essa é a diferença da direita que eu acho que Caiado representa. Caiado, ele é um camarada que, comparado com o extremismo que hoje campeia na política brasileira, Caiado é uma pessoa moderada. Mas tendo em vis-a-vis o extremismo que hoje existe. Caiado. Rapaz, você vai dizer que Caio faz. Pois é, Caiado, Neto, foi a favor da vacinação, brigando com o segmento que o apoiou. Com Bolsonaro. Exatamente, lá em Goiânia. Não foi um negacionista.
Entendeu? Ele é médico. Ele é médico. Mas sim, mas teve médico aqui, o senhor sabe muito bem como era que é, também né? teve. Pois bem, então, além disso, ele comprou uma briga em Goiânia com o Bolsonaro e a turma de Bolsonaro. Porque Bolsonaro teve candidato em Goiânia, inclusive foi um grande fracasso para o grupo de Bolsonaro, porque Bolsonaro fez uma coisa que não se faz em política. Querer impor sua vontade de cima para baixo. Eu sei que todos os líderes populistas têm muito essa característica. Impôs de cima para baixo, Neto, candidatos que não eram aqueles do pacto regional. Isso aconteceu em Goiânia, aconteceu em Alagoas e deu com burros na água quando isso aconteceu. E foi o caso. Caiado topou a briga e venceu. O prefeito de Goiânia é uma pessoa ligada ao grupo situacionista lá de Caiado e o grupo dele lá em Goiás. Pois Quando bem, eu digo assim que Caiado é direita, eu não tô. Não é palavrão, né, Neto? Não é palavrão e não estou recriminando. Ele tem o direito de ser direita, de esquerda, todo mundo tem o direito de ser o que quiser. Acho que a identidade de Caiado é direita. Até porque ele escolheu um lado. Ele não está ao centro. Quando ele diz, no discurso dele de apresentação, de que eu vou conceder anistia a todo mundo, e todo mundo Bolsonaro vai para casa e todo mundo vai para casa, considerando o que aconteceu no Brasil naquele 8 de janeiro de 23, ele tomou um lado, aí ele não está ao centro não. Ele não está no centro, ele saiu do centro com essa posição, porque ele disse qual é a posição que ele tem, qual é o lado, qual é a cartilha que ele reza. E essa cartilha é direita, esse é um discurso da direita. Mas não tenho nada contra Caiado, não. A questão de Caiado é que, do ponto de vista eleitoral, Caiado, Zema, esse grupo aí que está se posicionando à direita, como candidato de direita, né? Vai dividir os votos da direita. Certo, mas eu acho que o voto de Caiado, ele é um voto da direita, e quem for da direita pro segundo turno vai levar esse voto do Caiado. A esquerda ou a centro-esquerda não vai ter voto nenhum aí, né, nesse segmento. Mas o nome dele tá colocado e eu concordo com você. Isso faz parte de uma estratégia de Gilberto Kassab, presidente do PSD nacional. Certo? Ele precisava marcar um território agora, valorizar o passo para o momento certo, negociar no segundo turno uma adesão decisiva. Essa nominata, aliás, eu sei que não existe campanha ganha, nada disso e tal, mas esse segmento da política do país, né, ele efetivamente é para compor no segundo turno, porque o que está estabelecido, e me parece que vai ser o preço de 2026, é a polarização Lula versus Bolsonaro. E não importa se é Flávio, se é Eduardo, é Lula versus Bolsonaro. Repetindo o cenário bufo de 2022. Vai ser isso. E eu vou dizer mais, Neto. O projeto que vai prevalecer não é o que afirma alguma coisa, é o que nega. Isso é muito ruim para o país. Ou seja, o anti vai prevalecer. O discurso é o do medo. Quem botar mais medo. Exatamente. Vai prevalecer. Isso não constrói nada para uma nação. Mas você percebeu aí, Jessé, que tem uma coisa aqui, porque você vai ter na direita 4 ou 5 candidatos a preço de hoje, dos que estão aí, né? Até Aldo Rebelo hoje está na direita, né? Não, Aldo Rebelo não é homem de direita. Não, mas ele tá no Democracia Cristã. Né? Então, ele é candidato. Então, a esquerda, no espectro da esquerda, do centro-esquerda e esquerda, só tem uma candidatura. Só tem uma candidatura de Lula. Não tem ninguém disputando o voto centro-esquerda no primeiro turno. Do lado de lá você tem hoje, a preço de hoje. Preço de hoje você tem Flávio Bolsonaro, você tem Caiado, você tem o Caiado agora, você tem o Zema, que ainda não retirou. Não, o Zema renunciou para ser candidato. Então, ele renunciou para ser candidato, então ele não desistiu disso, ele está no projeto dele, né, pelo Partido Novo. E Deus salve o Brasil. E você tem ainda aquele menino do Missão, como é o nome dele, hein? Que é candidato a presidente pelo um partido chamado Missão, é lá do MBL. É lá do MBL, eu sei quem é. É um zoadento. Tem um cara lá também, e você tem ainda o Aldo Rebelo aí. Inclusive, o Aldo Rebelo aí, são todos pré-candidatos, todos nesse grupo, dividindo voto. Mas não, aí quando houver o segundo turno, já sei quem é que vai migrar pro lado da Mas esquerda. Eu não boto esse camarada do Missão em grupo de direita, não. Eu digo que ele é do campo da anarquia. Porque o que ele faz é muito pior. Não sei o que, Santos. É muito pior do que eu vi o candidato mais extremado fazer.
Amigo, ele esculhamba num nível assim, e a gente tá acostumado com Bolsonaro, em alguma medida com Ciro. Bolsonaro é menino quieto. Não, Bolsonaro é civilizado na frente dele, demais. Ele é traquino. E esculhamba, assim, com uma facilidade muito grande, de chama de filho de não sei de quê, de ladrão. Isso a política já cansou. Mas esse camarada, Neto, eu não coloco ele, eu volto a dizer, no campo da direita, é do campo da anarquia política. Ele quer bagunçar o jogo. Ele é do campo da bagunça. E eu acho que um camarada desse deveria ser proscrito do debate. No livro, tem um livro de Lipovetsky e Ziblatt, Como as Democracias Morrem. Quer saber como a democracia morre? Os partidos políticos percam seus filtros de escolha de seus candidatos para os debates políticos nacionais. É assim a primeira pasada na falecida democracia. É o primeiro pilar que é destruído. Exatamente. Esse abaixo. Mas já que nós estamos falando aí do cenário nacional, uma pergunta que foi feita por que o PT ainda não está batendo em Flávio Bolsonaro? Na verdade, Flávio foi lançado já há uns 2 meses ou mais, né? Essa eu sei, né? Então, deixa eu terminar a pergunta, que eu vou esperar para você responder. Vou formular aqui para as pessoas entenderem por que eu estou perguntando isso. Então, o Flávio foi lançado ainda na virada do ano, eu acho, início do ano, de janeiro. Aí o Flávio foi lançado pelo pai dele e tal, e hoje está bastante consolidado como candidato da direita para disputar a presidência da República. E hoje as pesquisas mostram, várias pesquisas, que eles estão empatados com Lula e tal. Mas você não vê ainda no PT e ninguém, nem Lula, nem nos outros expoentes, no cenário nacional, aquela turma briguenta lá do Congresso, que gosta de uma zoada, ninguém está batendo em Flávio. Ninguém está dizendo quase nada com Flávio. Pouquíssimo se fala de Flávio. É como se Flávio fosse um ser que não existisse. A minha pergunta, Jessé, para que você dê a resposta: por que o PT ainda não está batendo em Flávio Bolsonaro? E a resposta, Neto, muito clara, objetiva e cristalina, é a seguinte: é um cálculo para esperar até o dia 4 desse próximo mês, que se fecha a janela partidária, para que não aconteça, Neto, um descarrilhar dos trilhos da política no Brasil. Porque o PT acha, e eu tendo a concordar, que Flávio é um candidato, apesar de que pode acontecer de Lula perder para Flávio Bolsonaro. Mas Flávio é um candidato menos competitivo do que um Tarcísio de Freitas. Menos competitivos. E eu diria mais: menos competitivos do que Tarcísio de Freitas. E se fosse colocada Michele Bolsonaro na vice de Tarcísio, o senhor ia ver um revés eleitoral aqui no Brasil. Eu acho que essa chapa teria muito mais condição competitiva do que essa ligada a Flávio. Então está deixando Flávio a banho-maria. Eu acho que eles vão esperar até um pouquinho mais o período das convenções e começar a direcionar os mísseis para Flávio Bolsonaro. Porque o teto de Flávio, Neto, é um teto, eu diria, que é de vidro, mas já tá, é um vidro tão frágil que já tá trincado o vidro, né? Eu só discordo de você num ponto. Os mísseis, sabe? Ou o míssel, aquele bem direcionado, um Tomahawk, começa domingo. Ele vai apertar o gatilho domingo. E eu vou dizer por quê. Porque no sábado, dia 4, termina o prazo da renúncia de Tarcísio. O PT escolheu Flávio para ser o seu adversário. Flávio é o candidato que o PT queria como adversário, dentre todos aqueles nomes que estavam postos. Flávio Bolsonaro, na régua do PT, era o candidato melhor para ser batido que existia no cenário. O pior candidato para o PT, para Lula, na visão do PT, estou olhando do lado do PT, o pior candidato era Tarcísio, porque Tarcísio era uma interrogação, era uma incógnita, era uma incerteza. O potencial de Tarcísio poderia ser grande, certo? E aí Lula e o PT temiam enfrentar Tarcísio e atuaram, eu não tenho dúvida, aí é minha teoria da conspiração própria, que eu digo que Lula, o PT e a mídia e um monte de gente trabalharam junto, e STF, bota até o STF na conversa, viu? Trabalharam juntos para fazer Flávio candidato da oposição. Minha teoria da conspiração, só não vou contar aqui, que ele é uns 10 minutos para eu contar todos os itens dessa conspiração. E ainda o PT ainda tem medo que Flávio possa desistir, porque Flávio disse logo no começo: minha candidatura tem um preço, né? Eu vou ali, mas se pagar o preço eu saio.
já chegou no condicional, dizendo, se pagar, qual o preço? Libera o papai, eles deixam o papai e o povo ir embora, que eu saio. Eu vim aqui por causa do papai. Aí foi tomando gosto, foi crescendo, o que é que acontece? Então, o PT está esperando só dia 4, porque se Tarcísio não renunciar ao governo do estado de São Paulo até o dia 4, ele não poderá disputar a presidência da República, ele estará inelegível para a presidência, ele pode disputar a reeleição em São Paulo. Passado esse prazo de Tarcísio, aí o PT pode ter certeza, recebe, vem de metralhadora, vem com a faca nos dentes. Eu disse que esse prazo, Neto, poderia se estender mais um pouco, mas eu acho que a data fatal é o dia 4. Dia 5 que eles começam. Sai o primeiro míssil. Eu acho que pode se estender mais um pouco, porque algumas coisas podem acontecer, mas efetivamente a data fatal é o dia 4. E aí, Neto, não é teoria da conspiração não, efetivamente, e eu sei que tem muita gente que gosta de Bolsonaro, que escuta nosso programa aqui, mas isso aqui, meu caro amigo, minha amiga, é para você refletir. Esse filho de Bolsonaro, Flávio, especificamente Flávio, apesar de que eu acho que ele é o mais candidato, o mais político de todos eles, inclusive eu venho dizendo aqui, olha, Flávio, ele tem uma inteligência política muito superior à do pai. Porque ele atinge nacos da política que o pai dele jamais atingiria, como por exemplo essa questão dos Correios, como por exemplo ele convidou todos, não sei o que, usando linguagem neutra para convidar o povo para manifestação. Ou seja, ele faz, Neto, aquele ponteiro da bússola fica rodando. Ele sabe fazer esse jogo muito bem. Só que ele, apesar dessas qualidades que ele tem, e eu as enxergo, né, ele tem um teto de vidro. E eu digo que o teto de vidro não é um vidro normal, não é aquele temperado bom não, é um vidro que já está trincado até. Então qualquer pedrada que acertar nesse teto, Neto, pode gerar um problema eleitoral. Agora também é bem verdade que no Brasil o povo está tão acostumado com escândalo, safadeza de corrupção e não sei o que e tal, e um rouba o lado, você é ladrão também. Quando joga no ventilador que espalha aquela coisa no ar, todo mundo já está acostumado com o cheiro um pouquinho, sabe? Aí se assusta mais, tá, né? Certo, aí você que tá vendo, meu candidato aqui tem isso, mas o seu também tem. Aí fica nesse negócio, aí vira uma disputa. É minha fábricazinha de chocolate e o Lulinha lá. Então assim, isso já também está se incorporando ao caldo de cultura da política brasileira. A seriedade deixou de ser um fator que a população leva em consideração. Passa a levar em consideração aquilo que o candidato diz, se ele se identifica com os valores da pessoa, mas a seriedade dele enquanto pessoa livre de ficha corrida, essa começa a ficar de lado. Isso é preocupante para uma democracia que se pretende ser séria. Vamos correr aqui, Gessé, o último assunto aqui do noticiário nacional, para a gente entrar no noticiário local. Só dizer que Lula disse aos ministros que estaria enviando hoje para o Senado a oficialização do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, STF. Todo mundo sabe que no final do ano passado, em novembro, início de dezembro, Lula anunciou Jorge Messias como seu indicado para assumir a vaga de Rosa Weber. Né? E acontece que o Alcolumbre ficou muito chateado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque queria que o indicado fosse Rodrigo Pacheco, e disse que, havia um movimento para reprovar no Senado, que é o Senado quem faz a aceitação, o nome de Messias. E aí, como o Lula não havia ainda mandado o ofício, só havia feito o anúncio, ele não mandou o ofício impedindo o Senado de analisar. Inclusive, o Alcolumbre tinha marcado a data já da inscrição, daquele momento que o indicado é sabatinado pelos senadores. Passa o dia lá sendo sabatinado, depois os senadores votam. E aí Lula não enviou o ofício, não oficializou essa coisa ao Senado, mas disse que o faria hoje. A questão continua aquele clima hostil de Jorge Messias? Será um nome que Alcolumbre e o seu grupo vai trabalhar para derrotar? Ou será que Alcolumbre já está mais ameno, mais cordato, mais amigo, para deixar Jorge Messias ser escolhido? Neto, eu acho que nesse período que a gente está, esse período eleitoral, isso perde um pouco o foco. Agora só que é uma situação que os parlamentares, aliás, os senadores e senadoras, deveriam ter espírito republicano.
Porque hoje, Neto, o Supremo Tribunal Federal está em número par. Nenhuma Suprema Corte do planeta, de órgão colegiado, tem um número par. Por uma circunstância muito específica, Neto. Pode dar empate. E aí? Se der um empate numa votação, por exemplo, de um tema sensibilíssimo da sociedade brasileira. E aí? Nós tivemos agora a votação lá daquela questão da CPI, da prorrogação da CPI, que deu 8-2. Se vai ficar de 5-5. Se tivesse ficado 5-5, por exemplo, naquilo ali. E esse é o problema. No outro período, acho que foi no período de Dilma, também ficou não sei quanto tempo o Supremo Tribunal Federal sem um ministro. Isso é uma coisa perigosa. E eu sei de uma coisa, né? Brasília, nesse ano de 2026, está focado numa coisa. Suas respectivas regiões, para reeleger os seus candidatos. Mas se Lula não manda o nome agora, ele não manda mais esse ano. E nem manda mais se não for reeleito. Sabe por quê? Porque já se dentro de mais um mês ou dois chega nas convenções, aí é campanha, aí morreu o Congresso. Maria Preá, né? Aí o Congresso não se reúne mais, uma sessão perdida, não tem mais ninguém em Brasília, todo mundo, 2/3 do Senado tá buscando reeleição, a Câmara inteira tá buscando reeleição, entendeu? E presidente, eleição. Então, quando começar o período das convenções, não tem mais prazo para mandar isso. Aí vem a eleição, aí se Lula perde, você acha que ele ainda indica? E em outubro para novembro, você acha que ele indica? O Congresso nem marca. O Senado nem marca a sabatina. Deixa para o próximo presidente indicar. Então o tempo dele é fazer isso agora no mês de abril. Ou acontece em abril, ou não acontece. A dúvida é se o Alcolumbre está amiguinho ou está inimiguinho do Lula. Porque eu acho um despropósito Alcolumbre querer impor indicação. Um despropósito. Sabe? O Senado tem todo o direito de rejeitar, mas não com o formato que está agora, que é o formato da chantagem. A votação está no formato da chantagem, porque o Alcolumbre queria alguém que Lula não indicou. A prerrogativa é do presidente. Se o Alcolumbre quer indicar, ele disputa a presidência, ganha a eleição, aí ele indica o próximo. Mas assim, eu não vejo isso como um ato de destempero. Não. Eu acho que as pessoas fazem um cabo de força no poder. E cabe a quem está nas rédeas de um lado e do outro não deixar aquele respectivo antagônico seu preencher esse espaço. E aí tem uma luta simbólica. Sabe qual eu diria, né, tem uma luta, tem um preço. Sabe por que hoje isso acontece, Neto? Por uma coisa. Tem um termozinho com 2 palavras. Emenda parlamentar. Esse é o grande problema. Libere o cofre, entendeu? Passa tudo. Exatamente. Fechou então, o cofre, não passa nada. Exatamente. Esse é o grande problema hoje. É a emenda parlamentar. A maior grita dentro do parlamento é liberação de emenda. E em ano eleitoral, Neto, você acha que isso vira o quê? Pois é, infelizmente. Isso é o Brasil. Ou você joga, ou como é, Janel, daquele negócio, ou você joga não desce pro play, como é? É isso aí, né? Mais ou menos isso, Janel. É o que é um ditadozinho jovem. Tem outro, né? O da Aldez. Se você não... Essa aí é mais antiga. Do velho papagaio, aquela piada do papagaio, né? Pois é, entendeu? Então é mais ou menos isso. Infelizmente, hoje, com essa questão das emendas parlamentares, as votações, tanto de projetos de lei, quanto de sabatina de ministro do Supremo Tribunal, está dependendo de liberação de recursos de emendas parlamentares, infelizmente. E às vezes a conta é maior. Às vezes, sabe, um Alcolumbre desse. Se ele tiver amiguinho, a gente já sabe o que aconteceu, né? Se ele tiver irritadinho, mas, Neto, a gente já sabe isso o que faz, aconteceu. Mas, assim, é do jogo, né? É do jogo. Quer dizer que é do jogo. É do jogo. Eu não vou dizer que isso é ruim ou bom, porque você faz um governo preenchendo dos seus aliados. Não existe do camarada ganhar uma prefeitura, um governo de estado, uma presidência da república, e ele querer colocar lá todo mundo que ele quiser, sem ninguém, e deixar o povo se torar. Não, eu acho que os grupos que compõem esse projeto vencedor devem ocupar o espaço de poder, e a Alcolumbre é um deles. Eu acho que é por aí. Muito bem, 18h38. Vamos agora falar de Kelps, né? Vamos falar das coisas. Kelps Lima, que assinou a ficha de filiação União Brasil, confirmou que vai estar na nominata. A nominata de 6, que atualmente tem 6, que é Kelps, mais João Maia, mais Benes, mais Raul Faria
e mais Leila Maia com o... tá faltando quem? Matheus Faustino. Então, essa é a nominata. Kelps disse o seguinte hoje. Não sei se tem a fala de Kelps aí, tem? Tem sim. Vamos ouvir, então eu não vou nem dizer. Vamos ouvir na própria boca de Kelps o argumento dele. Vamos ouvir. Um deles vai ficar sem mandato, né? Meu cálculo é esse. Qual é a estratégia? Porque lá nós temos, o União tem 3 deputados de mandato e deve repetir, na votação deve fazer 3. Só deve fazer 3. Um deles vai ficar sem mandato, né? Meu cálculo é esse. Eu vou ganhar a eleição. Um deles vai ficar sem mandato. Eu estou dizendo isso com todo respeito. Sim. Eu não entro nessa brincadeira para não fazer cálculo de ganhar. Na eleição passada eu já tiraria mais votos do que os 3. Eu tirei 80 mil. 80 mil votos. Eu tive 80 mil, 79 mil e alguma coisa. O mais votado foi João Maia com 104. Mas se eu não tivesse dividido meus votos, eu tinha tido uns 110. Que, por exemplo, Alisson votou em Laurence, porque eu pedi, Laurence votaria em mim, Alisson votaria em mim, Gilvândia podia votar em mim, Tede Assu votaria em mim. Ou seja, você pegou sua base e dividi para dar esses 170 mil votos. É o seguinte. Bom, é o seguinte, vamos entender aqui o raciocínio de Kelps. Ele está dizendo o seguinte: nós vamos fazer 3, viu? Ele está dizendo, a nossa nominata vai fazer 3 deputados. Concordo com o Kelps. A nominata, do jeito que está aí, os 3 que vierem, independente de terem densidade eleitoral ou não, mas vai fazer 3 essa nominata, porque na minha conta, Jéssica, os 4 principais nomes, que é Kelps, João Maia, Benes e Robson, tem 500 mil votos. Terão 500 mil votos. Eu calculo que eles vão ter 500 mil votos. 100 um pelo outro, que já vinha da eleição passada, que eles tiveram 100. Porque eles 3, sem Kelps, né, tiveram 300. E Kelps teve 80. Então eles tiveram 380 mil votos. Eu digo que agora eles farão 500 mil votos. Por que eu digo que eles farão 500 mil votos? Porque a perspectiva é que todos os candidatos a deputado federal tenham mais votos do que tiveram em 2022. Porque eram 20 nominatas naquele tempo. Em 2022 tinha 20 nominatas federal. Mais de 700 mil votos voaram de lá para cá. Candidatos que tiveram 700 mil votos não são mais candidatos. Beto Rosado, Garibaldi, Henrique Alves, um monte de gente que não é mais. E esses votos vão voar e cair no colo desse povo. Então cada um... O João Maia, eu vi uma entrevista dele há umas 2 semanas, ele dizendo o seguinte: eu fui eleito com 104 mil votos. Se eu tiver 150, eu ainda corro o risco de ser suplente. João Maia disse isso. 150 eu ainda estou com medo de ser suplente. Com 150, então eu acredito que eles têm nessa questão de 500 mil votos, 120 um pelo outro. 120 e pouquinho um pelo outro. Então eles chegam lá. Isso é suficiente fazer 3. Aí que eu está dizendo, dos 3 que vão, eu vou ser um. Um deles vai sobrar. E ele pegou a referência de 2022, quando o João Maia teve 104. O Robson Farias, o Benes teve 100 e o Robson teve 96. Pronto. Deu 300 mil votos os 3. Então ele disse, por quê? Porque quem teve mais votos lá foi o João Maia com 104. Eu tive 80, mas eu tive 80 porque eu dividi meus votos. Laurence foi candidato a deputado federal em Mossoró porque eu precisei fazer uma nominata e eu precisava dele candidato. Mas se Laurence não fosse candidato, Alisson lá em Mossoró tinha me apoiado, Laurence lá em Mossoró tinha me apoiado. Esses 33 mil votos de Laurence, grande parte teriam vindo para mim, e eu teria tido. Aí ele citou em Assu, ele citou em Apodi também os candidatos que tiraram o voto dele, que ele quem montou. Então, o raciocínio dele é, eu teria tirado, se eu não dividisse meus votos, 110 mil votos em 22, e eu teria sido de todos o mais votado. E então ele está projetando isso para 26. Neto, informação de agora, nosso amigo João Marciliano nos ligou aqui. Informação de momento é que o nome da secretária Shirley ela vai deixar o governo do prefeito Marcos e em seu lugar vai assumir Francisco Carlos. Shirley vai conduzir projetos pessoais para 2026
E, portanto, quem vai assumir a secretaria de Shirley no canto dela vai ser o ex-vereador Francisco Carlos. Portanto, Neto, essa é a primeira mudança de secretariado da gestão do prefeito Marcos Medeiros. Shirley vai coordenar a campanha de João, vai ajudar a campanha de João. Ela não pode ficar aqui em Mossoró a partir de agora, porque ela precisa e ela tem, eu sei bem que Shirley tem um papel muito importante na campanha de João Maia. E João Maia sabe que não pode também vacilar com a campanha. A campanha é uma campanha difícil para todo mundo, é uma nominata que tem nomes fortes e um deles vai sobrar, isso eu concordo. E aí Shirley sempre coordenou para João Maia, então ela não pode ficar em Mossoró porque ficaria sem condições de ajudar. Então essa decisão vai ser nesse sentido, de liberá-la para que ela possa coordenar a campanha de João e também ajudar na majoritária, ajudar em algumas coisas, assumir posições na campanha majoritária. A pessoa que tem experiência política, né? Exato, tem muita experiência Prefeita política. 4 vezes, não é à toa, não. Muita experiência, uma pessoa que tem muito conhecimento. E a pasta assumiu uma pessoa com uma altura, né? E o né? professor Francisco Carlos, que estava como adjunto lá, né? Então já só dá o segmento, dá a sequência. Mais importante notícia foi, você nos traz aí, o Joãozinho, nosso Joãozinho da PS, revela aqui pra gente. Agora, falta ver ainda, quando você começou a dar notícia, eu pensei que Shirley ia ser candidato a deputado estadual, mas depois fui perceber que não, dentro dos arranjos não cabia. Falou-se durante um certo tempo que Shirley poderia ir para o Senado, mas também acabou não se concretizando. Fala em Senado, tem uma questão aí. Vamos ao outro assunto, que é Carlos Eduardo Alves. Esse camarada resolveu aparecer no cenário político de novo, Neto. De novo. Quando você pensa que foi, ele veio. Ele passou um tempo conversando com o Kelps, com o Abraham Lincoln, com o Rafael. Era um grupo que queria fazer uma nominata independente para deputado federal. Depois isso não acabou não acontecendo. Abraham Lincoln acabou se envolvendo lá com o INSS, com a turma pegando lá a Polícia Federal. Não é só isso, ele também, Neto, foi, todo respeito aqui a Jaime, mas ele foi muito subaproveitado no PSD. Muito. Não foi pouco, não. E Carlos Eduardo pois é, exatamente. É um eleitor qualificado da capital e da Grande Natal. A questão é que depois, Carlos Eduardo percebeu agora, há um mês, um pouco, ele já percebeu o seguinte, que ele não montou a estrutura para proporcional, nem de estadual, nem de federal. Já essa candidatura proporcional não pode ser de repente. Você pode ser o cara melhor do mundo, mas se você vem de repente, meu amigo, os prefeitos já estão comprometidos, as lideranças municipais já estão comprometidas, os vereadores já estão comprometidos, você sai procurando e não acha ninguém para lhe apoiar, até os amigos já têm compromisso com o outro. Então ele não montou, não se articulou e não tinha mais como fazer. Então quem chamou o Carlos Eduardo para conversar foi José Agripino. Porque José Agripino, que tem muita experiência, identificou que Alisson precisa ter um reforço na Grande Natal. Ele precisa, porque queira que não, já ainda existe um resquício de que o eleitor de Natal, com relação a votar em candidato de Mossoró, ainda tem um certo ranço, existe uma certa barreira, sabe, na realidade. Tanto é que Álvaro consegue chegar hoje numa posição nas pesquisas lá de destaque, por conta de Natal e Grande Natal, dele ter sido prefeito de Natal. Então, Agripino identificou que precisaria reforçar Natal para Alisson e foi atrás de Carlos Eduardo para isso. Eu disse aqui nos microfones da difusora, mais de uma vez, que era importantíssimo para Alisson trazer Carlos Eduardo para dentro do projeto. Não sei qual era o cargo. Na minha avaliação, Carlos Eduardo seria o melhor candidato ao Senado do grupo. Ou seja, ocupando aquela segunda vaga do grupo que está faltando. Mas Alisson disse que tem uma estratégia, se não tiver, ele também disse que não. Ele também não disse, né, que não teria. Que não teria, disse mas que ele só valeria a pena se fosse alguém que tivesse uma estatura para mudar o quadro. E o nome que eu vejo, dentro dessa conjuntura toda que a gente está imerso, o nome de Carlos Eduardo é o melhor nome. Alisson, a partir do nome de Carlos Eduardo, tem um palanque em Natal e na Grande Natal que ele não teria com nenhum que está lá, porque todo mundo ou está no projeto de Álvaro ou está no projeto de Fátima. Carlos Eduardo é esse candidato que ele não tem um grupo em si, mas ele é um player político muito qualificado. Ele sozinho, Neto, teve 90 mil votos em Natal, sozinho. Me diga quem era o palanque de Carlos. Eu tinha um vereador.
Eu acho que não tinha palanque. Tem um vereador, mas não tinha mais. Não tinha palanque. Não tinha nada. Não tinha palanque. Carlos não tinha palanque. Ele teve quase 90 mil votos em Natal. Então, assim, né? É muito voto para uma pessoa sozinha. E ele, sem dúvida nenhuma, Alisson não pode prescindir de um player político da envergadura de Carlos. Em Natal e na Grande Natal, ali tem 60% do eleitorado do Rio Grande do Norte. Tem que ter uma atenção especial àquela região. Pois é, o que a Agripino conversou com o Carlos Eduardo foi o seguinte: o que é que aconteceu? O Carlos Eduardo, ele não está no Brasil, ele viajou, mas ele deixou assinada a ficha de filiação dele à União Brasil nas mãos do Zé Agripino. Você vê o que é o tino político, né? Ele assina uma ficha de filiação, em vez de bater uma foto e tal e dizer alguma coisa, ele vai embora do Brasil. E o entendimento dele com o Agripino é o seguinte: a questão da candidatura ao Senado não está batida, é o que está sendo conversado, mas como a questão principal agora, Gessé, é a da filiação, e depois da filiação, na verdade, as candidaturas só serão de fato registradas na convenção, aí você tem o que? Até julho, né, para fazer isso. Então, quando ele voltasse, iriam conversar. O que precisava resolver agora é filiação, já que ele era do PSD e precisaria estar no União Brasil. Ele assinou a ficha e viajou. O Senado é o que está ofertado para ele. Há resistências dentro do grupo, dentro da federação, há alguma resistência a isso. Mas os defensores de que isso ocorra são Zé Agripino e Alisson. Alisson também entende que o reforço de Carlos Eduardo na chapa seria considerável na chapa do Senado. E ele teria a estatura que... faz todo sentido. Porque Alisson, quando fala no segundo nome ao Senado, que possivelmente não seria tão importante, se fosse alguém só para compor, sabe? Só para ter dois. Ele acha que não tinha sentido. Agora, se é alguém que faz uma diferença, aí ele muda. Então, Alisson e Agripino defendem a presença de Carlos Eduardo na nominata como segundo nome ao Senado. Tem que ver como é que Zenaide vê isso, né? Como é que Zenaide vê isso? Por quê? Porque nessa altura do campeonato, Zenaide está muito cômoda sendo a única, filha única, entendeu? Por quê? Porque ela tá com 45, Gessé, e o segundo, e quem tá atrás dela tá com 15, entendeu? Então ela tá muito cômoda. Que é Coronel Hélio. Que é o Coronel Hélio, tá com 15 na soma, e Zenaide tá com 45, tá com 30, duas vezes, ela é 3 por 1, tá 3 por 1, então ela tá muito cômoda. Aí ela diz, mas se vem o Carlos Eduardo, e se esse cara... Mas né, Carlos Eduardo, ele é um complemento pra Zenaide. Eu não acho que ele rivaliza com Zenaide, não. Ele é um complemento. Inclusive num palanque político que ela também tem dificuldade de construir em Natal. Até para evitar que o segundo voto dela vá para outro campo. Exatamente. Eu não tenho dúvida. Para Alisson, isso, Neto, num tabuleiro, é como se você tivesse uma peça faltando. Como é que você faz sem essa peça? Você nem a peça para perder você tem, tá faltando. Neto, como é que faz? Então tem que colocar a peça. Eu não acho que é uma estratégia interessante investir, tendo 2 vagas para concorrer ao Senado, investir só em uma. Até mesmo, Neto, para negociação política. Vale essa vaga, vale para isso. Serve para preencher, trazer grupos. Ou não? Claro que sim. Ou faixas de eleitorado, né? Exatamente. Que é o que acontece. Geograficamente traz uma região que Alisson precisa se fortalecer. Precisa se fortalecer por quê? Porque é o território de Álvaro Dias. É o terreiro de Álvaro Dias. Natal é Grande Natal. Então ele precisa botar um galo nesse terreiro aí para disputar o galinheiro. Eu vou falar baixo. E Ezequiel nisso. Ezequiel é o seguinte. Sabe qual é a de Ezequiel nesse momento? Já que se você puxou aí a peteca. A questão de Ezequiel é o seguinte. Ele está formando a nominata. Ele vai fazer a nominata de deputado estadual. E dentro da nominata dele é todo mundo solto. Você vem para cá e você vota para governador em quem você quiser. Repetindo 2022. Você escolhe o seu caráter governador. Se for Álvaro é Álvaro, se for Alisson é Alisson, se for Cadu é Cadu. Não tem problema. Comigo não tem problema. Você vota em quem você quiser. Você vem para cá. Eu quero que você esteja aqui no meu time. E assim ele vai fazer a nominata dele, os 25 dele. Vai eleger aí 5 ou 6, entendeu? E vai manter a força certo, dele e o grupo mas dele. Aí eu não perguntei isso. Eu perguntei para onde vai Ezequiel. Ezequiel está pendendo mais para onde, né? Tem um chute. Eu recebi de um assessor de Ezequiel no domingo as fotos daquela cavalgada de touros. Não sei qual era o objetivo. Mandou lá pro blog, tô mandando aí para você.
E era o quê? Divulgar, né? Era aquelas fotos de Era Ezequiel e de divulgar. Alisson lá na cavalgada de touros, né? Conversando os dois. Tem várias fotos que tá Alisson lado a lado com Ezequiel. O que é que se ventilou com isso aí naqueles dias? Que Álvaro e Ezequiel estavam conversando sobre segunda Álvaro não. que, Alisson. que Alisson Bezerra e Ezequiel estariam conversando sobre a segunda vaga ao Senado. Ezequiel tinha interesse no Senado, sabe? Depois que Fátima desistiu, Ezequiel tentou ser o segundo lá na chapa de Álvaro Dias, de Esteves. Tentou. Rogério quem fechou a porta. Foi Rogério quem fechou a porta. Mas eu tinha E uma não razão deixou. de ser. Vamos ter clareza. Aí Ezequiel aqui. tentou ser. Mas vamos ter clareza. Eu não, assim, o senhor está trazendo uma informação. Mas seria muito desleal com um camarada chamado Coronel Hélio, isso. Seria desleal com ele. Porque o nome de Mas Coronel... você há pouco estava falando do jogo, da política. Mas assim, eu estou dizendo isso, né? É o jogo. Mas também desse aspecto aí, tem outro. Estratégico, no fundo, que é o quê? Flávio Bolsonaro e esse segmento do bolsonarismo, Neto, precisa de... Olha, quem tá nos certas- acompanhando aí, tá a foto aí, viu? Precisa Quem tá de- no YouTube, tá a foto aí de Ezequiel e Álvaro. Precisa. E Alisson. precisa de certas afirmações ideológicas. E no caso, o Coronel Hélio, perceba, Neto, que ele é uma demarcação. Olhe, você tem, de um lado, Esteves dizendo que não é bolsonarista. Você tem Álvaro dizendo que não é bolsonarista. Você precisa ter uma demarcação ideológica dentro do campo da direita, desse campo da direita, aqui no Rio Grande do Norte, que diga assim, tá aqui um bolsonarista aqui, pelo menos na chapa. Então você compõe estrategicamente um grupo, do ponto de vista nacional, e resolve um problema interno que o bolsonarismo aqui é piso e é teto. Então você resolve o problema do bolsonarismo aqui nas proporcionais, colocando um candidato que tem afinidade com esse ideário, fecha a porta nacional, mas ao mesmo tempo os outros majoritários aqui, você tem uma abertura maior, que é o caso de Álvaro e Esteves. Pois é, mas tem a questão, será que Ezequiel vai ser o vice de Alisson Bezerra? Ou vai ser o segundo ao Senado na chapa, no palanque de Alisson? Devido à cavalgada de touros, quando estava todo mundo lá festejando lá, festa lá no município de Touros? Não acredito. Acredito mais na possibilidade de Carlos Eduardo ser esse segundo nome. Acho bastante viável isso se concretizar. Muito embora agora, não Neto, esteja batido o martelo. Agora, Neto, eu vou dizer uma coisa a você. Se o nome de Ezequiel fosse fechado como segundo nome numa chapa de Alisson, aliás, nesse grupo de Alisson, isso ia causar um rebu na política do Rio Grande do Norte que a gente não via faz Depois tempo. de Alisson tomar um republicano. E Faz Alisson tempo. ainda trazer Ezequiel para dentro da chapa. Isso, o rebu era grande. Meu amigo, era uma repercussão grande. Vamos ali, vamos para o último assunto do dia, da terça-feira, dia 31. Jessé Fátima Bezerra corre para definir o vice de Cadu Xavier. Quais são os nomes que estão sendo cotados? Quem tem mais chances? Bom, vamos então as informações que a gente tem é que Fátima está querendo definir isso agora, logo depois do dia 4. Ela quer definir a chapa majoritária, ela quer fechar essa chapa, quer fechar o Senado, quer marcar essas definições. A chapa ao Senado que está sendo colocada é a chapa com Samanda Alves e com Jean Paul Prats. Jean Paul está afiliado ao PDT, Samanda ao PT. A questão do vice, hoje o nome que é mais citado em Natal, em todas as rodas de conversa, é o de Larissa Rosado, que é ex-deputada estadual. Mas ela deu uma entrevista, viu, aqui né? de Mossoró. Ela deu uma entrevista ontem lá na TCM, dizendo que não foi convidada. Não, ela foi direta. Eu não fui convidada. Não houve esse convite. Tem a especulação, mas de minha parte ninguém chegou para mim e disse: você pensa que quer ser vice? Não. Não houve convite. Não houve nenhum convite a ninguém. Mas os nomes citados é o de Larissa, ainda é o de Larissa, lá em Natal. É o de Marina Marinho, secretária de turismo também. Só que ela foi prefeita num municípiozinho bem pequenininho, não sei se foi Jandaíra. Então não me parece que não tem muita força política não, sabe? É o de Márcia Maia, da filha de Vilma de Faria. Márcia Maia, ex-deputada, desapareceu, ninguém toca mais. Mas permanece uma incógnita, Gessé. Permanece uma interrogação do tamanho do mundo. Quem será o vice de Larissa? Diante da... O vice de Cadu.
Mas assim, o nome que estava sendo ventilado com mais força era o nome de Larissa. Ela própria disse, olha, eu não recebi convite. A partir daí, Neto, surge para mim uma grande incógnita. Não tem nem nome. Não tem nem nome. Porque eu fiz aqui toda uma abordagem e eu cheguei à conclusão que não tem nome. Não disse, nem é Larissa, mas Larissa disse que não foi convidada. É Marina, mas Marina não tem expressão. É Márcia, mas Márcia já não é mais citada. Quem seria? O nome precisa impactar. O nome precisa Neto, impactar. Eu acho que ainda dá tempo, tá o vídeo de Steve aí rapidamente? Rapaz, não vai dar, bota aí o nome lá, do Steve, falando dos coronéis. Nesse último final de semana, aliás, foi final de semana, Neto? Foi lá em Parelhas, na cidade de Parelhas. Esteve lá fazendo um discurso, a lá Stevenson, e ele, Neto, gratuitamente atingiu os coronéis, os nobres coronéis aqui da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Uma agressão gratuita do senador. Aí quem está nos acompanhando no rádio vai ouvir as falas do senador, e quem está nos acompanhando através do YouTube vai assistir o senador falando aí os impropérios contra o oficialato do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Não me arrependo nem um dia de estar aqui representando vocês. Não me arrependo. Podia estar coronel hoje na PM, sem fazer nada, porque você sabe que o coronel não faz nada. A capitão não fazia, sou eu que trabalhava. Podia estar lá na PM, ganhando dinheiro fácil. Já verão me aposentar. Mas não, fui lá. Fui lá fazer o que eu não sabia fazer. Olha aí, olha o que Stiço disse, né? Ele disse, não me arrependo, poderia hoje lá na PM ser coronel, e coronel ganha bem e não faz nada. Vocês sabem que coronel não faz nada. Você sabe que coronel não faz nada, já? Neto, a indignidade de um senador da República, um homem que tem responsabilidade com a instituição, que passa credibilidade para a população, dizer um negócio desse da classe do oficialato dos coronéis aqui do nosso estado. Acho que isso não faz jus a contribuição que esses homens de família têm no Rio Grande do Norte, têm para a sociedade. Os índices de violência diminuíram muito pela atuação do oficialato aqui do estado também, claro, é uma participação coletiva. Todo mundo tem sua parcela de importância nisso. O camarada lá do piso da carreira até o mais graduado dos oficiais. Todo mundo tem participação, mas eu acho uma indignidade um senador da República atingir uma classe inteira. O Stício pisou na bola. Lógico, dê freio nessa língua, Stício, porque às vezes não, você tá sendo muito ofensivo, viu? Cuidado, mas não vamos embora, já sei. São 19h02, viu? Pois é, vamos já embora. Passamos, agradecer a audiência. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá de volta. Até lá. Obrigado a todos pela audiência e até amanhã. O palpite da seleção Brasil e Croácia. 2-0 para a Croácia. Ave Maria, tchau, boa noite.